Define-se e apresenta-se como uma criativa, com letra maiúscula, que adora desafios. E esta postura reflete-se na forma como a sua carreira profissional tem evoluído, potenciando, através do método de tentativa e erro, a sua inegável capacidade empreendedora. A postura destemida frente aos riscos e a vontade de superar cada desafio e de o elevar na ronda seguinte deixam antever um espírito insaciável, uma vontade constante de aprender e criar algo novo, de inovar e criar valor. E é este modo de estar, de ser, que fascina a Anitta e a leva à descoberta da convidada deste episódio. O início como designer de interiores, especializada na reabilitação, que deu lugar ao treino vocacional e, posteriormente, a um enveredar pela área de negócios, tem como tónica a busca de inovação e valor acrescentado e também a vontade de partilha do seu conhecimento, democratizando e impactando mais pessoas. De uma forma natural e progressiva, o espírito empreendedor contagiante encontrou um fórum junto da comunidade de empreendedores, consubstanciando-se na atividade como mentora e com o lançamento do Maze Up, From Idea to Business, com o objetivo de apoiar de forma mais efetiva e impactante outros empreendedores. É com muito prazer que hoje a Anitta conversa com a Joana Barão. Olá, Joana, bem-vinda. Olá. Bem-vinda à Anitta. Olá, Joana. Nós somos conhecidas por fazer uma tentativa por uma tentativa não, por aspirar à omnipresença. E sentimos isso ainda mais a partir do momento em que enveredamos por uma carreira ou por um caminho de empreendedoras. A Joana sente isso? Eu não sei qual é que é a intenção da palavra omnipresença, mas a vertente do empreendedorismo em mim é uma coisa que sempre aconteceu. No entanto, eu tenho, enfim, como foi descrito e muito bem, achei esta descrição maravilhosa, mas eu tenho sido um pouco volátil na minha maneira como tenho vindo a desenvolver o meu lado profissional, não é? E por acaso o meu lado familiar é muito estável, portanto se calhar é isso que permite que também nós viajemos por vários sítios diferentes, mas na verdade eu nunca me vi como uma empreendedora, até ao primeiro dia que recebi um prémio. Pus uma ideia a concurso, porque eu tinha necessidade de validar se havia mais pessoas a achar aquilo que eu estava a fazer era tão importante para elas como é para mim, ou se aquilo tinha algum valor, e de repente recebi um prémio e a partir daí começaram-me a chamar empreendedora. Esta coisa de ser empreendedora, eu acho que é ADN, isso não tenho dúvida nenhuma. Aprende-se, mas existe de facto um lado que é ADN. O empreendedorismo feminino só mais recentemente é que ganhou algum awareness, alguma projeção, alguma definição, não é? E de facto eu acho que eu tenho vindo a sentir diferente dos outros empreendedores. Se é por ser feminino ou não, talvez. Eu acho que sim, eu acho que as empreendedoras femininas, os empreendedores femininos, gozam e sofrem de algumas características. Para mim tem sido sempre um lado positivo. Portanto, respondendo à pergunta, se eu me identifico com a omnipresença na vertente do empreendedorismo, eu diria que sim, eu acho que sim. E para quem conhece pouco a Joana, e nós conhecemos assim só de ler sobre a Joana, primeiro contato assim a falar, a conversar, quer-nos contar um bocadinho como é que se revelou como empreendedora, qual foi o percurso até chegar a este momento da vida profissional? Cuidado, porque a história é um bocadinho longa. Cuidado com essa pergunta. A consciência que eu tenho hoje da minha verdadeira atividade empreendedora é ter-me afirmado numa família de 8 irmãos. Porque quando vivemos numa família com 8 irmãos, 100 e tal primos e muitos amigos, muita gente à nossa volta, nós somos difusos e portanto para pessoas que têm ávido vontade de afirmar e de que os outros validem aquilo que nós somos, temos muito mais trabalho, não é? Portanto, temos que efetivamente ser empreendedores nessa matéria. Eu lembro-me que em casa fazia-me sempre valer que isto é meu, não é? Portanto, a defesa das nossas coisas tinha que ser sempre feita com muita energia, porque a partilha é muito bom,
Hoje em dia eu sinto-me peixe na água nesta coisa da partilha, como devem perceber, e é entendível, não é? Qualquer grande família portuguesa percebe o que é isto da partilha, não é? Ninguém nos precisa de ensinar, mas depois tem um lado que é onde é que está o meu lado mais... individual, quase. Individual, é? Exatamente, é exatamente essa a palavra. Aí percebi que é preciso alguma das características que os empreendedores têm para se afirmar. Pronto. Depois, ao longo do liceu, a coisa foi... Eu não fui muito fantástica no liceu, fui fazendo. E porquê? Porque as pessoas que são criativas naquela altura não tinham, ou iam declaradamente para determinados cursos, ou não. A veia de criativo não é assim uma coisa tão explícita como é hoje, não é? Havia arquitetos, esta coisa do design era uma coisa um bocadinho mística. Ninguém sabia. Hoje o design é uma coisa muito clara, mas naquela altura ninguém sabia. E nem eu própria. Eu na verdade, queria fazer arquitetura paisagista, porque eu gosto muito do lado orgânico da vida. E isso também é uma das características que é bom que os empreendedores tenham, que é conseguir entender a evolução e o dinamismo, que é o que mais acontece na natureza, não é? E fui parar ao design de interiores porque por aquela circunstância que faltavam umas décimas para entrar na faculdade. E não entrei em Évora e disse, bem, não vou ficar um ano a fazer nada, vou entrar nesta coisa de design de interiores, porque eu até acho piada e tenho jeito de dar aqui a mudar. Mudava o meu quarto constantemente, não é? Este relato é muito comum a muitas pessoas que vão para design de interiores ou para desenvolver cursos na área de decoração, não é? E eu comecei por aí e surpreendentemente fui parar a uma escola com muita história, à Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, ligada muito ao património, coisa que na minha família já existia. O meu pai é arqueólogo e o meu avô foi escreveu uma história de Portugal, portanto havia ali aquele lado do que é importante relativo à cultura e à história de Portugal e do mundo, e portanto eu senti muito confortável por isso, porque a Fundação Ricardo Espírito Santo tinha um curso dentro de uma instituição muito clássica, não é? A dar muita importância ao património, mas ao mesmo tempo moderna, porque tinha uma série de professores lá dentro que criavam alguma disrupção naquele classicismo todo e naquela... E portanto senti-me muito confortável e tive ótimas notas. Comecei a saber que tinha jeito para projeto e para defender e para apresentar ideias e por aí fora. Portanto, essa coisa correu bem. E o que era normal também naquela altura, eu acho que hoje em dia mas naquela altura era quase imperativo. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mesada, não é? Nós somos 8 e a coisa era, meninos, façam por si, não é? E portanto, eu quando comecei a estudar muito cedo, entrei nos ateliês, comecei a trabalhar nos ateliês e aquilo fluiu, o curso e trabalhar ao mesmo tempo com as mesmas matérias, não é? Eu muito claramente consegui ser uma das melhores da sala, da turma. E, portanto, a coisa fluiu muito bem. Quando vim para o mundo do mercado, percebi que a coisa não era assim tão fácil. E ter clientes é uma coisa que ou se tinha um bom networking, coisa que eu não sabia o que era na altura, ou então tinha sorte, enfim. Eu enverdei pelos ateliês, pelo que desenvolvi mais. O meu lado dos interiores está muito mais ligado aos imóveis do que propriamente aos lados de imóvel, ou equipamento, ou sofás, cortinas. Então, eu gosto muito do lado da manipulação do espaço e sinto muito confortável nisso, na reorganização e na leia que vai até ao revestimento. Depois, quando temos que escolher peças como sofás, mesas, aí a coisa desinteressa-me bastante e não sou tão eficiente, ok, não tenho tanto sucesso nisso, porque depois gosto de coisas boas e depois nem toda a gente faz coisas boas e é difícil. Bom, o que é que aconteceu durante esse percurso? Enfim, lá trabalhei nos ateliês, fui ganhando alguns clientes sozinha, sempre na área da recuperação e na remodelação, o que é uma área triste em Portugal, quer dizer, ninguém ganha muito dinheiro a fazer, há para meia dúzia de pessoas, não é? Hoje em dia, neste momento, estamos num período feliz novamente, mas é muito esforçado conquistar clientes nesta área. Eu, a dada altura da vida, achei que tinha que fazer qualquer coisa para ter novos clientes. Depois de ter desenvolvido como freelancer alguns projetos, e ter contacto com muitos clientes, com alguns clientes, achei que sabia
exatamente o que é que os clientes queriam e resolvi criar um negócio próprio. E foi na altura que apareceu a internet. Quando apareceu a internet eu disse, isto é a minha melhor ajuda. É um apoio marabolástico para o desenvolvimento da minha atividade. Porque o que a internet trouxe foi precisamente proximidade e a facilidade. Para mim eram mais braços a trabalhar, não é? Portanto, para uma pessoa que trabalha sozinha, a internet foi, para mim, muito evidente que seria uma excelente ajuda. Tenho algumas pessoas também na família ligadas ao lado, a esse lado mais tecnológico e, portanto, também percebi aquilo com alguma facilidade. E criei o primeiro ateliê online. Coisa que toda a gente disse, estás doida, alguma vez vais vender projetos de decoração pela internet, sem conhecer as pessoas, sem ir aos espaços, sem nada. Bom, o que é certo é que não só criei o modelo novo, como consegui efetivamente angariar alguns clientes. E, portanto, criei uma coisa que foi o primeiro ateliê online em que vendia consultas de decoração. Portanto, isto hoje em dia é mais ou menos, existe, e não de uma forma tão vulgar quanto eu gostaria, mas existe. Posso dizer que quase que a autoria no país é minha, não é? De ter lançado isso, ou seja, o que eu criei, depois mais tarde vinha a fazê-lo com a minha sócia, foi vender ideias de decoração tal e qual como se vendiam consultas médicas, não é? Pronto, acho esse, de modo a proporcionar que aquilo fosse mais extensível a maior número de pessoas para eu ganhar mais dinheiro. Atenção, não foi numa perspectiva isto vai ser muito útil para toda a gente. Não, eu vou conquistar mais clientes e depois vou conseguir desenvolver projetos com eles. Portanto, o que nós fizemos foi partir o serviço em bocados, porque o objetivo final de um designer de interiores ou de um arquiteto de interiores é conseguir executar o projeto, não é? Porque é neste momento em que nós efetivamente fazemos dinheiro. Portanto, o que eu achei foi, se eu vender uma ideia, eu conquisto o cliente e depois quando ele está do meu lado, quando ele gostar da minha ideia, eu conseguir levá-lo até que ele execute o projeto comigo. Pronto, a ideia foi esta. E o que é certo é que uns anos mais tarde, portanto, aquilo rodou, não foi fácil entender a internet, não foi nada fácil. Não foi fácil perceber como é que se faziam sites, porque nós tínhamos um site, hoje em dia isto é vulgaríssimo, mas o que eu tive foi um chat dentro do site. Eu criei um chat para reservar projetos de decoração, com todas as suas características, na internet. Não fazia a mínima ideia como é que isto funcionava, mas achei que isto ia dar. Depois disto, o que é que aconteceu? A coisa que resultou bem e depois o que é certo é que na decoração nós precisamos mesmo ter contacto com as pessoas e eu a dada altura senti necessidade de isto está a funcionar bem e quero vender isto a mais gente e quero fazer isto para mais pessoas. E às tantas criei um novo produto e coloquei na distribuição, que nós chamámos de Box Decor, e a Box Decor não era mais do que uma extensão do primeiro ateliê online, mas que agora queria ganhar um novo canal, o canal de distribuição. Pronto. Para isto acontecer, eu entretanto, enfim, eu colmato sempre o meu percurso profissional com o lado académico. Eu gosto muito de ir à academia, ou seja, fazer cursos, sejam eles pequenos ou longos. Longo já é um curso anual para mim, já é um curso longo, para ir buscar conhecimento de coisas que eu não sei. E a dada altura achei que precisava de ter mais conhecimento na área da gestão e fiz uma pós-graduação na Católica. O PAEGI que mudou, a edição 4, mudou completamente a minha visão do mercado e como é que se fazia negócios e por aí fora. E, portanto, achei que estava capaz de fazer negócios e no final, por acaso, no final dessa pós-graduação, lá eu estava a desenvolver uma ideia, não especificamente esta da Box Decor, mas uma outra ligada aos materiais. Uma das necessidades que nós temos criativos é solucionar o tempo que perdemos a procurar materiais de revestimentos. O mercado não flui nessa matéria. Temos muito tempo a fazer isso. Então, eu, na altura, achei que poderia criar um showroom e efetivamente a ideia foi desenvolvida no âmbito do PAEGI e mais uma vez eu ganhei uma menção honrosa e mais uma vez alguém me disse esta miúda é uma empreendedora e faz... Bom, mas estava a dizer que agreguei algum conhecimento na área da gestão e permitiu-me dar um passo maior, que foi entrar na distribuição. A distribuição é lixada. Então o que aconteceu com o Box Decor foi, eu desenvolvi um produto maravilhoso, um produto que hoje em dia podia
perfeitamente ser vendido e seria mais, enfim, demonstrar-se mais uma vez como um produto inovador. No entanto, a distribuição tem muita complexidade e então o que aconteceu foi, primeiro eu não percebi, enfim, não tinha know-how na área de distribuição e coloquei o produto à venda em todas as lojas FNAC, que é uma coisa completamente louca, e depois houve uma outra coisa com a qual eu não gosto de me justificar, mas que de facto o país entrou em crise e portanto uma série de parceiros que sustentavam o negócio foram à falência e portanto aquilo era impossível. Portanto tivemos no mercado cerca de 2 anos e depois tivemos que insolver a empresa, que é uma coisa muito chata, e retirar o produto. A partir daí, o que é que eu fiz? Eu disse, bem, eu já tentei aqui 2 ou 3 vezes fazer um negócio, consigo sempre ter ótimos produtos, essa é a verdade, eu consigo identificar as necessidades, mas depois a solução que eu crio nunca tem sucesso. Então resolvi entrar no mundo do empreendedorismo e foi tout court, assim, mas é entrar aí no mundo das aceleradoras e dos programas de formação para a inovação e aí descobri efetivamente onde é que eu tinha errado, o que foi altamente gratificante. Aquilo foi um aha moment enorme para mim e fiquei perfeitamente apaixonada pelos conteúdos que contactei naquela altura, foi mais ou menos em 2013, e desde aí nunca mais larguei o mundo do empreendedorismo. Não só é uma área a qual eu vou sempre buscar conhecimento, absorver conteúdo, não é? Para aumentar a minha sabedoria, vá. E depois aquilo foi tão evidente e tão gratificante para mim, e eu identifiquei tão bem onde é que eu tinha errado, que eu disse, bem, agora eu tenho que começar a ensinar as outras pessoas a não cometer os mesmos erros do que eu, porque perdem-se excelentes ideias e excelentes negócios, pura e simplesmente porque as pessoas não sabem bem qual o percurso e quais é que são os passos que devem dar. E passei a fazer mentoria e tenho tido algum sucesso a fazê-lo. Neste momento estou a mentorar alguns projetos sempre na área criativa e é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer. É muito gratificante, para já validar que nós sabemos alguma coisa e depois permitir que as outras pessoas cheguem aos resultados de uma forma mais tranquila e depois a partir daí com mais algumas certezas e isso, enfim, pode dar ou não sucesso, mas na prática, e na teoria e algumas vezes na prática, se nós conhecemos melhor os passos que devemos dar, não é? Ou pelo menos aqueles que não devemos dar, aquilo que não devemos fazer, chegamos ao final com mais sucesso, não é? A taxa de sucesso realmente pode aumentar e é isso que eu gosto de fazer e tenho feito até agora. Visto de fora e na perspectiva de uma marketeer, a Joana tem uma combinação explosiva que é, consegue encontrar um ponto de diferenciação, não é? Os produtos que desenvolve são ou endereçar necessidades ou oportunidades que identifica e depois tem à vontade perante o risco que lhe permite avançar sem medo. E isso para mim é uma combinação fantástica e depois complementada com esta vertente mais estruturada de, ok, quais são os passos a fazer para depois transformar isto num negócio. Mas quando contacta neste seu vertente de mentora, quando contacta com pessoas que vêm ter consigo, nota que há esse traço em comum, que há essa vertente de encontrar um ponto de diferenciação e de assegurar que os produtos são robustos antes de entrar na parte de como é que se transforma depois num negócio? Pois, o que eu encontro é exatamente aquilo que eu sentia ou o ponto onde eu estava quando não conhecia e quando fui absorver conhecimento da área da gestão e da área do empreendedorismo. A área do empreendedorismo é uma área que incorpora toda a área da gestão, atenção, não é? Sim. Mas incorpora outras áreas e tem outros métodos de forma mais tangíveis. Eu acho que os empreendedores, o que tem de bom é que nós conseguimos perceber melhor os conteúdos. Agora, a pergunta é se eu encontro muito rapidamente a diferenciação e consigo dizer às pessoas de uma forma airosa, não é? Agora, se tem valor ou se não tem naquilo que estão a desenvolver. Agora, o que eu indiscutivelmente sempre encontro nos criativos é a sua incapacidade de, como é que eu ia explicar isto? Dominar o lado do business, ou seja, dominar a sua área de gestão de negócio. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, eu quando
contacto com pessoas da área mais business e o que eu percebo é que elas querem atingir o seu lado mais criativo e também não o encontram. Portanto, eu diria que essa combinação explosiva que acaba de escrever é, efetivamente, eu agrego algum conhecimento das duas áreas. E foi quando eu passei de uma área para a outra, ou seja, eu sempre vivi no lado criativo, e quando eu entendi de forma tangível e friendly, porque é preciso perceber o lado da gestão no dia-a-dia, no doing, quer dizer, não basta ficarmos do lado dos conceitos, nós temos que depois perceber como é que aquilo é ativo e de forma empática, não é? Que eu acho que é um bocadinho que falta o que eu acho que as pessoas gostam em mim, quando vêm conversar comigo, é que percebem os termos que eu emprego, e as palavras, e o meu discurso é um discurso tangível, não é complicado. Quando eu consegui perceber isso, sim, eu percebi que conseguia agregar os dois lados. E normalmente é isso que as pessoas me dizem, que interessante, tu consegues ver o lado surpreendente dos produtos, que é o lado do design, do lado criativo, mas depois consegues ativar aquilo que é necessário para os rentabilizar. E foi quando eu entendi isso, foi há cerca de meia dúzia de anos, que eu percebi que podia trabalhar nas duas áreas. Agora, como gestão pessoal eu tenho alguma dificuldade de dizer que só recentemente é que eu desenvolvo 3 atividades diferentes. Isto é uma coisa recente. As pessoas dizerem, eu sou freelancer e faço 3 coisas. Eu vario, quando há aquele campo em que nós temos que preencher qual é a sua atividade profissional, eu vario. É muito engraçado, eu sou muitas coisas. Hoje isso para mim é claro e é totalmente perceptível e está perfeitamente claro no meu dia-a-dia. Aliás, eu de manhã sou uma coisa, à tarde outra e à noite outra. É preciso ter perfil para isto. Joana, agora que falaste desses vários chapéus que tu colocas durante o dia, eu queria perguntar-te um bocadinho sobre aqueles conceitos que tu mencionaste ainda agora, um bocadinho de passagem, que são o Design Thinking e o Business Design. Ok, então, Design Thinking é uma metodologia que utiliza várias ferramentas que nos permitem entender de forma clara nós e os outros. ou nós no meio dos outros, ok? E, portanto, isto pode ser levado ao infinito. A metodologia, o processo, se quisermos assim chamar, da metodologia repete-se, é uma fórmula que funciona em circunstâncias diferentes, sempre da mesma forma, sempre com o mesmo ritmo, que é abrir e convergir, abrir e convergir, abrir e convergir. É pesquisar, afunilar, depois criar e testar, criar, prototipar, testar e depois voltar outra vez a observar e por aí fora, e repete-se o ciclo. É uma metodologia que eu contactei recentemente, mas isto é uma coisa que tem 30 anos, não é nada novo. Isto aplicado aos negócios é que tem vindo a disseminar com alguma rapidez. As pessoas que utilizam o Design Thinking hoje perguntam o que é que vai acontecer a seguir ao Design Thinking. Por acaso tive a oportunidade de estar à conversa online uma pessoa da IDEO, que enfim, a empresa-mãe desta metodologia, eu coloquei exatamente esta pergunta, que é, ok, nós já sabemos trabalhar com isto, já sabemos pôr as pessoas a pensar desta forma, e agora, a seguir, o que é que acontece? Ele diz, a seguir vai ter que acontecer o mais difícil, que é pôr as pessoas a trabalhar colaborativamente, porque uma das coisas que o Design Thinking faz é desenvolver conceito e resolver questões e problemas de forma colaborativa, em grupo. E isso é uma coisa que nós não estamos habituados a fazer. Relativamente ao business, elas fundem-se a uma altura no meu... Aliás, eu neste momento estou a criar um processo próprio porque personalizado, para utilizar na mentoria que faço. O Design Thinking está no meio do processo de entendimento do negócio. Passamos por várias fases. E o Design Thinking flui ao longo do timeline deste processo. Okay? Portanto, eu recentemente resolvi, mais uma vez, ir à academia e dizer assim, ensinem-me lá como é que isto se faz, que eu quero aprender isto rapidamente e bem. Hoje em dia, para mim, não faz sentido, não faz qualquer sentido, é uma questão de mindset. Já não consigo estar com o cliente e ouvir aquilo que ele me está a dizer
e não está já a montar na minha cabeça como é que eu vou passar pelas fases todas com aquele cliente. Portanto, já não faz sentido eu não investigar o cliente, já não faz sentido eu não integrar o cliente no meu timeline de desenvolvimento, já não faz sentido eu fazer uma proposta toda pipi fechada e depois entregar. Isso para mim já é uma coisa que eu já abandonei há muito tempo. A envolvência e a colaboração no bom sucesso dos negócios faz todo o sentido. Isto nas empresas não é muito fácil de implementar, mas no empreendedorismo e junto dos empreendedores é. E, portanto, eu gosto confortavelmente de estar a trabalhar nesse ecossistema. Essa é uma perspectiva interessante, Joana, porque tenho contactado mais com startups e com empreendedores e muitas das vezes uma das dificuldades que sinto, e volto à questão colaborativa que a Joana estava a mencionar, é quase um receio de abrirem e de colaborarem. Eu vejo isso como uma limitação muito grande no mundo de startups e no mundo do empreendedorismo, porque depois é muito fechado e acho que limita imenso depois o potencial de transformar num negócio de sucesso. Não é limitador, é um erro crasso. Eu percebi isso quando pus a Box Decor na rua e quando me apareceram os 3 ou 4 clientes primeiros. Eu imediatamente, eu hoje em dia consigo dizer isto com alguma liberdade e sem constrangimentos, porque matar uma empresa é como matar um filho. Ao fim de 2 ou 3 clientes me terem entrado e me terem chegado com a Box Decor, eu pensei, bolas, eu errei aqui. Portanto, se eu tivesse aberto o meu produto mais cedo, se eu tivesse colocado mais cedo em contacto com o cliente, se eu tivesse interagido mais cedo com os primeiros clientes, eu seguramente neste momento estava com um produto inegavelmente bom e à venda. Quanto mais cedo vocês abrirem o vosso produto ao mercado, mais cedo vocês ficam a saber se ele funciona ou não. Se não funciona, ok, não vou cometer erros com este produto, vou fazer outro. Ou vou melhorar este, ou esqueçam, isto é uma coisa muito ao lado e isto não vai dar negócio. Como é que a Joana ultrapassa essa dificuldade porque muitas das vezes quem está do outro lado só aprende passando por isso, não é? Como é que a Joana consegue alertar e fazer com que ouçam, não é? Conta o seu caso pessoal. É super, super, super simples. Super. É fazer perguntas. E quando as pessoas não têm resposta para a pergunta, percebem o que é que nós estamos a dizer. Agora, nós temos é que saber fazer as perguntas. Para isso, temos que ter algum conhecimento, mas basta perguntar. Basta perguntar. Aliás, nós começámos isto é tão deficiente já em mim, que nós começámos esta entrevista que eu já estava a fazer perguntas. Estão a ver? Pronto. Sim, a Joana dissecou-nos. Antes completamente. Completamente. Portanto, isto é por isso que eu estava a dizer, isto é uma maneira de estar, é um mindset. Claro que os negócios têm segredos, ok? Mas o segredo não é não mostrar. Sim. Claro que há coisas que são únicas e que não vamos revelar, não é? Não é disso que se trata, não é contar a história do nosso produto, é perceber se as pessoas, ou se o produto ganha alguma adesão ou não, quer dizer, pronto. E a partir daí há um percurso a percorrer, não é? Não podemos passar para a última fase do percurso, de imediato, que é o que normalmente também acontece. E eu fiz, que é construir tudo para vender para 1 milhão de pessoas, não é? Não se consegue, isso também não é possível. Portanto, há fases, se fazemos isto acompanhado por um ou mais mentores, a coisa fica não só mais fácil, como mais tranquila, tem momentos de altos e baixos, como tudo, mas ao sermos guiados por alguém que já passou por isso e que sabe o que é que está a acontecer, porque isto é uma coisa cíclica, o que nós temos hoje em dia são outras formas de comunicar e de acelerar, fica muito mais fácil e a taxa de sucesso aumenta. Sim. Joana, falaste há pouco do networking e esse é um assunto que é muito caro à Anitta. Eu gostava de te perguntar como é que tu fazes o teu networking e como é que convertes os teus contactos em clientes? Aqui o facto de ser feminino hoje em dia tem uma enorme vantagem, porque todas as mulheres sabem como ganhar alguma adesão e como sermos simpáticas, como nos apresentar. Bem, quem não sabe tem que aprender. O único mal é só não querer aprender, porque toda a gente aprende, se estiver disponível. O networking é uma coisa que sempre aconteceu, não é nada de novo, não é? Toda a gente fez negócios com os amigos e com as pessoas que conhecia, contrata pessoas que conhece, enfim, isso não é nada de novo. O que é de novo é que o mundo acelerou.
esta coisa da tecnologia é um acelerador, não é? E, portanto, nós ganhamos e perdemos negócios com muita facilidade. Portanto, as nossas redes e os nossos contactos devem ser tratados com muito carinho. Os que temos, temos que os manter, e para crescer temos que os aumentar. Pronto. Momentos de networking é algo que é o suporte disto tudo, desde que sejam feitos com alguma qualidade. Não podemos ser demasiado profissionais e estar numa de tome lá o cartão e dê-me cá o seu cartão, embora aí ser fornecedor e cliente, não é? Isso não existe, mas também não demasiado descontraído, ou seja, nós temos que saber estar nesses meetings, preparar-nos e sabemos objetivamente o que é que temos que fazer. Depois do meeting, que é passada a primeira barreira, diria eu, entramos num momento que eu diria que é muito mais importante do que estar no meeting, ou estar na reunião, ou no convívio, ou no pequeno almoço, ou no fim de tarde, que é a manutenção da relação. O networking não é mais do que um chavão que diz hoje nós temos que criar relações para conseguirmos ter negócios. Isto aprende-se. Aprende-se fazendo, aprende-se ouvindo os outros como é que se faz, mas depois cada um tem o seu próprio estilo e a sua própria diferenciação, e é isso que ativa a nossa forma de conquistar clientes. Eu tenho que perceber porque é que as pessoas me escolhem a mim, e portanto isso passa por um autoconhecimento, por criar um estilo de maneira de estar, porque hoje em dia nós não escolhemos alguém só porque essa pessoa está bem qualificada profissionalmente. O relacionamento é uma questão, diria eu, muito mais importante, porque as ferramentas estão todas aí, não é? Elas estão todas na internet. Quando pedimos ajuda, nós no fundo estamos a pedir um relacionamento, e é isso que nós temos que saber fazer quando estamos em networking. É saber aprender para nos relacionar bem. Portanto, eu aí dizia, existem alguns momentos, algumas associações que promovem um networking feminino. Essas relações são boas para aprender, mas atenção, os momentos de networking feminino devem ser populados por homens também, porque senão fica deficiente. Eu diria que os momentos do empreendedorismo feminino são bons, porque nos dão um palco que nós não tínhamos. São plataformas onde nós estamos com mais à vontade, porque as mulheres entendem aquilo que as mulheres pensam, sofrem e amam, mas depois os negócios não se fazem só entre mulheres, fazem-se entre mulheres e homens. Eu acho que aí há que aproveitar as vantagens e depois ativar no momento, utilizá-las nos momentos cruciais. Eu fui aprendendo a fazer networking, mas o freelancer tem que fazer networking, desde sempre. Eu desde sempre tive que ser eu a procurar os meus clientes, nunca trabalhei 2 vezes em empresa, onde desempenhava funções e não era a angariação de leads ou de clientes, mas do resto a minha atividade foi sempre em função do networking. E estamos num período muito bom para o lado feminino, muito bom mesmo. E acha que é crítico, porque tem de se colocar nos pés dos teus clientes ou consumidores, e acha que foi fundamental ter sido, ou identificar-se, ou sentir-se, saber que já foi um consumidor deste produto ou serviço? Depende, eu acho que depende. Eu para fazer tenho que entender, e para entender o que é um cascola a gente tem que comprar e utilizar e perceber, afinal o cascola dá para mais coisas, pronto. Agora, é impossível, nós não conseguimos entender tudo na vida desta forma, não é? Há fórmulas que se repetem, mas para mim foi crucial ter falhado, por exemplo, mas completamente crucial, mas assim, foi um upgrade na minha vida enorme, que eu não consigo descrever por palavras, para ser aquilo que eu sou hoje. Eu perdi completamente o medo. Neste último projeto, eu tenho estado mais ou menos há 6 meses a trabalhar num projeto que estou a amar, que se chama O Mais Português Hotel do Mundo. Foi um conceito que eu acabei de criar para a Feira Alimentar e Eurexpo, e que a meio do percurso, quando apresentámos o projeto, veio um grupo hoteleiro dizer eu quero ter este conceito. Portanto, isto é a aspiração máxima de qualquer pessoa que cria um conceito para uma feira. É aquilo não ser efêmero, ou seja, a feira termina, mas o meu conceito vai continuar a viver. Portanto, isto foi um upgrade fabuloso. E eu, a dada altura, tive que escrever uma frase, porque eu tenho estado a gerir 5 projetos de arquitetura de interiores
para este modelo, para este hotel, são 5 propostas de conceitos portugueses diferentes que estão à votação. Vão ser apresentados amanhã, e nós no dia 27 vamos ter que revelar quem vai ser a vencedora. São 5 mulheres. Vai ser muito difícil porque as 5 propostas têm coisas muito boas. Mas estava eu a dizer, a dada altura eu pedi-lhes para elas escreverem uma frase para definir o conceito delas, e às tantas disse, espera aí, elas não podem, eu estou a pedir uma coisa que também tenho que fazer, quer dizer, eu também tenho que explicar numa frase porque é que eu criei este conceito. Portanto, eu escrevi que quando arrisco ser poderosa e uso a minha força ao serviço da minha visão, o medo torna-se muito pouco importante. Porque o medo ele tem que lá estar, não é? Para mediar os nossos passos, mas quando é demasiado, não nos permite arriscar. E quando não arriscamos, eu acho que tiramos pouco da vida, sinceramente. E dos negócios é igual. Nós temos que conseguir arriscar. E eu percebi o que era arriscar e o quanto eu tinha arriscado quando eu passei a conhecer o ciclo todo. Quando eu percebi o que é fechar uma coisa que arriscadamente deu muito mal. E aí perdi o medo. Perdi o medo porque depois fui perceber como é que se arrisca de forma mais controlada, não é? Porque o risco está lá sempre, o que nós queremos é dominá-lo, não é? De maneira que ele não se transforme num insucesso que nós não conseguimos controlar. Quando eu perco o medo é quando eu sigo ser mais criativa. É isso que eu normalmente digo. Eu normalmente não tenho medo de ter ideias. Às vezes é mau. Joana, nós, acho que falo pelas duas Anitas, vamos sair desta conversa aqui com as roldanas e as rodas dentadas todas do nosso cérebro a girarem loucamente, a pensar e a fervilhar de ideias. Mas, se tivesses que dar um conselho a quem está a começar agora, qual seria esse conselho? A quem está a começar um negócio. É porque são coisas diferentes. Sim, quem está a começar um negócio, por exemplo. Então quem está a começar um negócio quer fazer dinheiro, ok? Uhum. É isso, não é? Pronto, então o que eu diria, a quem está a começar, procurem um mentor. Procurem um mentor com um perfil que mais se adeque ao vosso tipo de negócio. Eu não tenho o menor skill para seguir empreendedores numa área muito, muito tecnológica, porque o meu domínio sobre a tecnologia vai até à segunda layer, a partir daí não. Eu normalmente gosto de estar onde eu me sinto confortável, é fazer mentoria naquela fase do early stage, ou seja, eu tenho uma ideia como é que eu posso transformar isto em negócio. Pronto, eu aqui domino e consigo ser uma excelente mentora. Se eu tivesse tido mentores ao longo do meu percurso, ao longo do percurso do meu negócio, e eles devem ser diferentes, porque nós precisamos de alocar conhecimento diferente nas várias fases do negócio, eu seguramente tinha tido muito mais sucesso naqueles produtos que eu resolvi desenvolver. Mostrem o vosso produto o mais cedo que puderem, para ver se ele ganha adesão. Entrar no mundo do empreendedorismo hoje em dia, eu diria que é um must. Temos este governo muito empenhado em desenvolver este ecossistema. Portanto, eu acho que deixei aqui dois, não um conselho, mas dois, que é, primeiro, mostrem o vosso produto o mais cedo possível e quando verificarem que ele até tem alguém que ganha algum awareness, o segundo passo será, bora aí procurar mentores para me ajudar a levar isto para a frente. A escolha dos mentores depende completamente de negócio para negócio, mas nós precisamos de especialistas em várias áreas. Portanto, não aconselho só um mentor, mas à medida que o negócio se vai desenrolando, procurem mais os adequados a cada fase. Para encerrarmos a nossa conversa, eu gostava de te perguntar onde é que as pessoas te podem encontrar online e sem ser online. Então, sem ser online, eu estou em Lisboa, vivo nos Olivais e tenho o meu escritório em casa e neste momento seguramente eu faço trabalho de freelancer, portanto para encontrar um freelancer o mais fácil é online, não é? Tenho um site que é www.joanabeirão.pt,
E como podem verificar, é um site que está online e não está terminado. Portanto, eu própria utilizo aquela coisa de mostrar o mais cedo possível para testar algumas coisas. Portanto, há alguns links que não vão dar a lado nenhum, o que é muito mau, não façam isso é péssimo. Mas eu, como sei que é péssimo, consigo absorver esse erro. Isso não se faz, isso não se faz, não se põe botões que não vão lá dar a lado nenhum. Mas, efetivamente, foi uma forma de eu conseguir ter mais rapidamente feedback sobre aquilo que estava a fazer. E depois eu estou completamente sempre online. Através do site tem uma área que podem enviar uma mensagem e pelo Facebook tenho um perfil completamente aberto, profissional. Eu trabalho para muita gente. Neste momento trabalho muitíssimo para a área do turismo. Portanto, tanto estou em Lisboa como estou no Norte e às vezes no Algarve também. Joana, queríamos imenso agradecer-te a tua disponibilidade para falares hoje connosco. Obrigada por conversares com a Anita. Obrigada eu é que agradeço mesmo por haver mais pessoas a achar que eu tenho alguma coisa para dizer aos outros, que eu acho que isto é que o que eu recolho das entrevistas quando me pedem para dar uma entrevista é: olha, afinal tenho mesmo coisas para disseminar e para dizer, pronto, diferentes para dizer aos outros. Portanto, eu é que agradeço mesmo, tá bom? Obrigada, Joana. Obrigada eu. Um beijinho às duas. Um beijinho, obrigada. Um beijinho. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou então através de facebook.com/anitanotrabalho. Adeus e até breve!